Plano de estudo tutorado, correções, semana 5 do segundo ano ensino fundamental. Fique por dentro. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber todas as notificações assim que sair vídeo novo no canal. E compartilhe os vídeos para ajudar a mais pessoas. Plano de estudo, tutorado, segundo ano, ensino fundamental, volume 3, no ano de 2021, componente curricular de ciências. Corrigindo as atividades. Número 1. A sombra de qualquer corpo, objeto, além de variar de tamanho, muda de posição à medida em que o Sol se move. Projetando a sombra no solo sempre para o lado oposto àquele em que o Sol se encontra. Observe a imagem a seguir. Início da manhã, a imagem 1, nós temos aqui o Sol na posição do lado direito da menininha e a sombra dela do lado esquerdo dela. Ao meio-dia, o Sol está ao meio, no céu, e a sombra da criança diminuiu de tamanho, ficando embaixo dela. No fim da tarde, o Sol mudou de posição novamente para o lado oposto, a sombra foi passando e ela também está com tamanho diferente, tanto da primeira quanto da segunda imagem. Então aqui as sombras mudam de posição conforme o Sol se move. Letra A. Compare os contornos da sombra das crianças em horários diferentes. Elas são iguais? As sombras mudaram de um horário para outro? Descreva o que aconteceu. Então, elas são iguais? Os contornos das sombras? Nós vamos começar respondendo. Os contornos das sombras não são iguais, pois, elas, já respondendo a segunda pergunta, as sombras mudaram de um horário para outro? Pois elas mudaram de tamanho e posição conforme o Sol se moveu. Então aqui nós já respondemos, que elas não são iguais e que elas mudam, porque aqui tá perguntando se elas mudam de um horário para outro. Então elas mudam assim conforme o Sol se moveu aqui. Então elas mudaram de posição e de tamanho também, Letra B. Faça um X na resposta correta. As sombras sempre se formam na mesma direção em que está o Sol ou na direção oposta do Sol? Então, as sombras sempre se formam na direção oposta do Sol. Vamos marcar a segunda opção. Número 2. Observe a sombra das árvores nas duas situações a seguir. Depois, desenhe a posição do Sol em cada figura. Então, temos a figura A e a figura B. Escreva no espaço abaixo dos desenhos o horário em que cada uma delas foi tirada. O que há de diferente nas sombras das duas imagens? Por que isso aconteceu? Então, a primeira coisa que nós vamos escrever aqui é o horário em que o horário que cada uma delas foi tirada, tanto a imagem A quanto a imagem B. E depois nós vamos responder o que há diferente nas sombras das duas imagens e por que isso aconteceu. Então, vamos responder. A imagem A
foi tirada no início da manhã. Então, perguntou o horário que elas foram tiradas. E a imagem B foi tirada ao meio-dia. Agora, nós temos que responder as duas perguntas. O que há de diferente nas sombras das duas imagens e por que isso aconteceu? Nas imagens, o contorno das sombras aparecem diferentes porque o Sol se movimenta, no decorrer do dia e ao movimentar as sombras mudam de posição e tamanho. Então, respondemos as duas, né? O que há de diferente é o tamanho delas, a posição delas. E o que acontece é porque o Sol se movimenta e, com isso, a sombra também muda de posição e de tamanho, de acordo com o movimento do Sol, né? O movimento de troca de posição dele também no decorrer do dia. Aí, depois pediu para a gente desenhar aqui a posição do Sol em cada figura. Então, aqui, ó, como foi no início da manhã, o Sol é de cá, do nosso lado esquerdo. E na imagem B, como é ao meio-dia, nós temos que desenhar ele aqui em cima, ao centro. Ele tá bem no meio do céu, né? Então, você capricha no seu desenho aí. Então, é o desenho aqui do Sol e as respostas. Número 3. Observe as fotografias a seguir. Foto 1. Aqui eu pedi para vocês mudarem, colocar foto 2. E aí vamos responder. Letra A. Quando a fotografia 1 foi tirada, o dia estava. Então, quando a fotografia 1 foi tirada, o dia estava ensolarado ou nublado. Observando aqui as imagens, a foto 1, ela está mais escura, né? A gente percebe aqui, ó, na questão da grama, tá mais escura. As crianças estão sem um brilho, né? Porque não há passagem de luz solar, né? E com certeza as nuvens estão bloqueando essa luz, então a imagem fica mais escura. E na foto 2, a imagem já está mais clara porque há incidência de luz solar aqui, né, dando essa luminosidade, esse brilho à imagem. Então, na foto 1, foi tirada, quando ela foi tirada, o dia estava nublado. Então, certamente tinham bastante nuvens bloqueando a passagem da luz solar. Então, nublado. E aí perguntou, como você chegou a essa conclusão? Então, nós chegamos à conclusão de que foi tirado em um dia nublado, porque na foto 1, a imagem estava mais escura, né? Então, vamos responder aqui. Como você chegou a essa conclusão? Percebi que a foto 1 está mais escura e sem brilho do que a foto
2. Percebi que a foto 1 está mais escura e sem brilho do que a foto 2. Se você respondeu com outras palavrinhas no mesmo sentido, pode deixar, não precisa apagar, tá? E aqui também é uma pergunta do que você, né? Como você chegou a essa conclusão. Então aqui eu vou até colocar que é uma resposta pessoal, mas que sempre vai ter esse mesmo sentido na questão de ser nublado ou ensolarado, né? De como você chegou a essa conclusão de que a foto é num dia nublado. Então, se tiver nesse mesmo sentido, não apague. Só corrija se caso tiver de uma forma diferente que não tenha nada a ver com esse tipo de resposta. Então é isso, crianças. Essas foram as atividades propostas na semana 5 no conteúdo de ciências. Espero que vocês tenham acertado tudo. Se não acertou, faça a correção quando necessário. Um forte beijo e até nossa próxima aula.